A super reformulação que o Fluminense precisa fazer no seu elenco. Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Mais um vídeo no canal do Canedo. Atenção, não é uma tier list. Tô vendo muita gente fazer, é óbvio, é um conteúdo que cabe muito bem nessa época do ano. Pessoal fazendo aquela movimentação de elenco, esse tem que sair, esse tem que ficar, esse ó, fica de olho, esse pode ser emprestado e tal. Eu vou discutir isso aqui, mas de uma forma diferente. Eu fiz muita tier list, que eu chamava de prateleira, na época que eu fazia lives nesse mesmo canal do Canedo, na pandemia. E era um canal na Twitch, né? E eu puxava alguns cortes aqui para o YouTube. Mas muita coisa mudou, enfim. Eu não sou hoje dos mais fãs da prateleira. Acho que banalizou. Então eu vou trazer um conteúdo diferenciado aqui. Com um campinho também a gente vai discutir setor por setor o que eu acho que tem que ser a super reformulação do Fluminense. Antes, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho, dá aquela hypada no vídeo. Um comentário também sobre o que você acha que o Fluminense precisa fazer durante essa janela para que seja a janela perfeita, né? Estamos em busca da janela perfeita para o Fluminense. Eu sei que isso é utópico, nem tudo que eu planejo aqui vai acontecer, mas a gente tenta, vai fazer o desenho. E você que não é torcedor do Fluminense, sinta-se convidado também para ficar no vídeo. Com certeza, o raciocínio, a linha de raciocínio pode bater com o que você pensa para o seu time também. Vamos lá, primeiro puxando essa arte aqui, quem fez foi o Flu Scout. Aqui está meio que o desenho do elenco com fotos. Eu não tenho essa capacidade. E basicamente já é um cenário de atualização de mercado com jogadores que estão voltando de empréstimo ou sendo contratados e alguns pontos, né, uns rostos aqui sem foto para contratações. E aqui na direita já são as notícias também, considerando quem ainda pode sair. Estou gravando esse vídeo no dia 28 de dezembro, tá? 28 de dezembro. Então eu vou puxar aqui o... Esse é um bom site aqui. Vocês vão perguntar, né? O Taticalista, que é um aplicativo, e eu montei aqui como terminou o elenco do Fluminense. Acho que vocês conseguem enxergar. Mas vamos lá. Como terminou o elenco do Fluminense? Dentre relacionados, né, na temporada 2025, na reta final ali de Brasileirão, alguns nomes aqui já não vinham jogando, mas basicamente foi esse o elenco que jogou segundo semestre para cá. Goleiro, Fábio. Goleiros, né? Fábio, Vitor Eudes, Pitaluga e Gustavo Félix, que é um moleque da base. Os números são a idade, tá? Não são número de camisa. Também para dar uma ideia, para facilitar a discussão sobre cada setor. Na direita, Samuel Xavier, Guga e o Fidelis. A torcida pediu mais minutos para o Fidelis, ele não recebeu, então foram basicamente Samuel e Guga. Na zaga, Thiago Silva e Freitas, os titulares, com o Ignacio ali de primeiro reserva. Também tinha Thiago Santos. E aí os que jogavam menos, Manuel, Igor Rabelo e Davi Schwindt. René e Fuentes na lateral esquerda. Em preto estão jogadores que a gente já sabe que vão deixar o clube. Thiago Santos foi liberado, acho que acertou com Coritiba. Manuel, fim de contrato. Thiago Silva, infelizmente, uma baixa muito importante e meio que do nada, né? Para a torcida foi do nada. Ele tinha contrato até o meio do ano e fechou com o Porto. Vai ficar mais perto da família, mas essa aí não desceu bem, não. Confesso que eu fiquei bastante chateado. Não esperava. E o tenho como um ídolo, né, do clube. Mas enfim, aqui não é para falar de Thiago Silva e sim do elenco como um todo. Os volantes, Martinelli e Hércules jogando bastante. O Nonato também, depois que voltou de lesão. O Bernal, quando entrava ali. E o Otávio, que teve uma lesão grave na temporada, mas depois que voltou também não jogou muito bem. Os meias, Acosta, Ganso, Lima e Lescano. O Lescano praticamente não jogou, mas foi uma contratação cara para a temporada. Nas pontas, né? Canóbio, Santi Moreno e Riquelme. O Santi Moreno depois deixou de ser relacionado, teve algumas chances, foi muito mal. Riquelme é quem entrou um pouco mais.
Na esquerda, Serna, Soteldo, Keno e Lavega. Lavega chegou a treinar de lateral esquerdo, porque o Fuentes perdeu espaço também na lista de relacionados. Keno e Soteldo entraram bastante. Infelizmente, né, o Keno entrou bastante. Espero que não tenha mais minutos com a camisa do Fluminense, mas ele tem contrato ainda. E o centroavante, o grande ponto de discussão do Fluminense no ano, Everaldo, Cano e John Kennedy. Antes eu vou puxar aqui. Agora eu fiquei perdido, né? Vamos lá. Eu vou puxar o que eu considero que foi um grande absurdo da temporada do Fluminense em relação à gestão de elenco. Desde o início do ano, a diretoria do Fluminense renovou o elenco, renovou o contrato com praticamente todos os nomes do elenco. Eu tenho isso aqui como controle, né, uma tabelazinha de Excel, e o mais importante aqui é ter o fim do contrato. Então, nesse ano, encerrava-se o contrato apenas do Manuel. O Nonato também, mas o Nonato era emprestado com opção de compra. O Fluminense está comprando ele, então esse contrato é que eu não atualizei porque eu não sei o prazo. Mas o Nonato, contrato longo, vai ficar. O Thiago Silva no meio do ano. E aí a diretoria do Fluminense renovou praticamente, tirando Everaldo e René. Everaldo e René. Todos esses aqui tiveram contratos renovados. Fábio, o que mostrou ser um acerto. Samuel Xavier, acredito que um acerto também. Thiago Santos, um erro inacreditável. Ganso, eu esperaria. Se a gente chegasse agora no fim do ano, quem iria cravar que o Ganso mereceria renovação? Ia ficar um pessoal naquela dúvida, né? Como ele tem contrato agora até o fim do ano, a galera tá meio que naquela, tá bom, mais um ano. Mas pelo que o Ganso fez em 2025, com tantos problemas físicos, o torcedor teria renovado o contrato com ele? Terminando a temporada agora? Não sei. Keno, outro absurdo. Meu Deus do céu. Keno e Thiago Santos, assim, você fica, cara... Como é que pode? Como é que fizeram isso? E o Germancano, que tá na mesma situação do Ganso. Hoje, 28 de dezembro, torcedor do Fluminense renovaria o contrato do Germancano? Ou falaria, tchau, meu amigo, vamos fazer uma despedida aqui? Teria feito, né, uma despedida, né, já que o gramado do Maracanã estava sendo utilizado até o Jogo das Estrelas, né, poderia ter rolado uma despedida para o Germancano e tal. Pois bem, né? E aí chegou o Igor Rabelo com um contrato até dezembro de 27, o Otávio com um contrato até dezembro de 27, o Lima teve o seu contrato renovado até 27, não achei nenhum super problema, porque no momento da renovação ele foi um cara útil, o John Kennedy teve contrato renovado até 27, né? Entre outros. Basicamente o desenho do elenco era esse, ao renovar com todo mundo, o Fluminense teve pouca margem de mexida no elenco ao fim dessa temporada, então o que deveria ser uma renovação natural de ciclos de Libertadores, encerrando para muita gente, o Fluminense já tinha um elenco bem velho, né? O time titular mais velho a conquistar uma competição continental, a média de idade do time, e ficaram 2 anos mais velho. A maioria ficou 2 anos mais velho, né? Os que não saíram, Felipe Melo, Marcelo, os que foram vendidos, que jogavam muita bola, André, Nino, John Arias. Esses o Fluminense não conseguiu segurar, mas os mais velhos, eu acho que era um bom fim de ciclo o ano de 2025. Então, o desenho do elenco, apesar, olhando aqui para as principais carências, né, eu acho que tem um potencial problema no gol. Esse problema não existe hoje, mas por conta da idade do Fábio, é o famoso a qualquer momento pode acontecer alguma coisa. A qualquer momento o Fábio pode se lesionar. E aí o Vitor Eudes é um nome confiável para virar titular? Por que eu falo pode se lesionar? Porque, sei lá, coisas da idade. Eu acho que a idade corporal do Fábio não é 45 anos, impossível. Mas fica naquela corda bamba. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa, inclusive ele cair de ritmo.
cair de nível técnico, né? Porque ele está bem próximo do fim da carreira. A gente faz piada, né? O Fábio é imortal, e talvez ele esteja agarrando melhor do que quando ele tinha 30 anos de idade. Mas fica naquela, né? É uma incerteza. Então, para mim, existe um potencial problema no gol. Na lateral direita, ainda sobre o tema renovações, o Guga, que também tinha contrato até o fim do ano, teve o seu contrato renovado por 4 temporadas. E esse, para mim, é um dos maiores erros da temporada. Foram vários, né? Mas um dos maiores erros da temporada. Porque, na minha opinião, o Guga deveria ter sido liberado ao fim do seu contrato e o Fluminense ter partido para a contratação de um titular, alguém que disputasse efetivamente posição com Samuel Xavier, porque eu não enxergo o Guga nesse status. O Guga chegou, beleza. Quando o Guga chega, até em 2023, uma sombra para o Samuel e alguém que eventualmente vá virar titular quando o Samuel deixar a peteca cair. Pois bem, o Guga não é esse cara. O Guga não tem físico, não tem bola mesmo. Eu acho que vai ser um eterno compor elenco. E de compor elenco, ao mesmo tempo, ele pode tirar espaço da base, né? Estamos falando aqui do Júlio Fidelis, que é um moleque que, quando entrou muito bem em 2025, tem tudo para voar em 2026, mas ele vai precisar de oportunidades. Se o clube não der a oportunidade, está correndo o risco de perder mais uma promessa da base, de ter que queimar, de ter que vender barato, como foi a saída do Isaac, a revelação. Foi vendido para o Shakhtar por 12 milhões de euros, aproximadamente, mas vendido porque não tinha espaço para ele no time. Então, todo mundo fala aí, todo mundo que acompanha o mercado sabe que o que mais vale hoje é minutagem, minutos em campo. Se o moleque jogar, ele vai se desenvolver e vai valer mais. Se ele for promessa da base e chegar para o ano do profissional e não ter minuto, não adianta, ele só vai desvalorizar. Então, o Fluminense tem que ter um plano de carreira para o Júlio Fidelis e eu não acho que tenha sido ideal renovar com o Guga nesse sentido. O Samuel Xavier, convém lembrar que ele também teve um 2025 de bom nível técnico, mas também de alguns problemas físicos. Então a idade pode estar batendo ali na porta e pode ser que o Samuel Xavier venha a ter problemas. Eu não considero a lateral direita algo crítico. Eu acho que está bem mapeado, mas com essas ressalvas sobre o Fidelis receber oportunidades. Na esquerda, o Fluminense já identificou que tem uma questão porque o Fuentes está de saída do clube, não foi aproveitado na reta final do Zubeldia, e o Fluminense está atrás do Guilherme Arana. Vocês vão ver que na próxima atualização aqui do elenco, eu já considero o Arana. Então, acho que até é importante porque eleva o nível. O Arana vira uma competição para titular muito mais digna do que o Fuentes, né? O René é um lateral correto, na minha opinião, um lateral para se ter no elenco, mas titular incontestável eu acho que é um problema. A zaga, apesar de estar bem populosa, a gente já sabe que não dá para contar com muita gente. Thiago Silva, Thiago Santos e Manuel estão saindo. O Freitas, eu tô gravando no dia que descobri que o Fluminense recusou uma proposta do Bolonha por ele. Insanidade. Eu teria aceitado na hora, porque para mim o Freitas... O único argumento a favor dele é que ele tem idade para crescer, para amadurecer, para evoluir tecnicamente e alguns comportamentos. Mas, cara, muito erro ao longo do ano. Então, se o Fluminense tivesse uma oportunidade de valorização, de venda, ainda mais ele sendo estrangeiro, está ocupando uma cota de estrangeiro, hoje parece não ser problema, mas está tendo um ensaio na Série A, na discussão da comissão técnica ali de dirigentes, de presidentes de clubes, estão pensando em diminuir de novo a cota de estrangeiro. E o Freitas é um cara que, ele não pode ser titular incontestável do Fluminense. Então sobrariam Ignacio, Igor Rabelo e Davi Schwindt. Ou seja, praticamente nada. Até porque o Igor Rabelo também é uma contratação inexplicável. Veio no momento que o Fluminense estava com vários lesionados, ganhou o contrato até dezembro de 27, então 2 anos e meio de contrato. E mal foi relacionado, mal entrou em campo.
Então é -1. O Davi Schwindt é um cara da base. E tem o Ignacio. Vocês vão perceber também que na atualização eu já conto com algumas voltas de empréstimo, algumas possibilidades, né? O Gemes também está chegando. Na volância, eu acho que é o setor mais linear do Fluminense, bem servido. Ainda assim, dá para fazer uma modificação ou outra. Mas Martinelli e Hércules, a dupla titular, enquanto esteve bem fisicamente, foi muito bem. Foi uma dupla de muito destaque na Copa do Mundo de Clubes. Nonato é um segundo volante ali, que às vezes jogou como terceiro do meio, que é um motorzinho, que faz marcação na saída de bola. O Bernal não decolou como a torcida esperava para primeiro volante, mas eu boto aqui um fator ainda adaptação, idade. Acho que ele tem margem para crescer e pode ficar no elenco, mas entendo que se chegar uma proposta boa, o Fluminense também pode vender. Meias, a chegada do Lúcio Acosta foi fundamental, mas aqui tem um problema porque o Lúcio não aguenta jogar 90 minutos, ele é muito baixinho, ele é até forte para o tamanho dele, né? Tem menos de 1,60 m, mas ele é muito frágil fisicamente. Até por sequência de jogos ele teve que ser poupado e durante os próprios jogos ele aguentava ali 70 minutos, depois caía muito o nível dele. Paulo Henrique Ganso, com 36 anos, uma temporada difícil, terminou fazendo um gol importante, né? Verdade, contra o Bahia, o gol da classificação direta para a Libertadores, mas um ano bem complicado para o Ganso, um Lima que não entregou e um Lescano que não teve minutagem. O Fluminense investiu 5 milhões de dólares nele e ele não jogou. Por também, eu acho que a comissão técnica, as comissões, né? Porque também não jogava com o Renato, entenderam que ele era muito frágil fisicamente. Nas pontas, o Fluminense tem quantidade, mas não tem exatamente hoje qualidade. Serna e Canóbio são bons jogadores para composição de grupo. Não podem ser os dois titulares incontestáveis. Acho que o Canóbio está uma prateleira, um andar acima do Serna. O Canóbio jogou bem nesse segundo semestre, foi um dos melhores jogadores do Fluminense no segundo semestre. Mas alguém precisa avisar ele que ele é lateral. É uma outra discussão, às vezes de repente isso cabe até um vídeo sozinho. Se alguém avisar o Canóbio que ele pode ser um baita de um lateral, ensinar comportamento em linha de 4, né, para fazer a linha. Ele é muito bom nos duelos, ele tem pulmão para ir e voltar. Cara, ele é muito raçudo, ele é um jogador importante para ter no time, no elenco. Mas, poxa, ponta, né? No mano a mano, né? Bota ele no X1, ele vai tentar ganhar na corrida e cruzar. Ele não tem muita coisa, sabe? Eu valorizo, porque ele é um cara esforçado, mas talentoso não é. E aí que pega para ser um ponta super titular incontestável. Do outro lado, um Keno que eu não quero ver pintado de ouro, um Lavega que treinou como lateral, é muito jovem, também tem a questão física. Soteldo, muitas lesões, baixinho também não aguenta. Pode ser um cara para entrar no segundo tempo e botar fogo no jogo, mas teria sido esse cara na Copa do Brasil, se machucou. Se machucou contra o Vasco, não jogou o jogo de volta. Então, assim, um cara que não dá para contar. E o Serna é a famosa experiência Serna. Eu acho que é um jogador para ter no elenco, sim, ele é importante, ele foi importante em alguns momentos do ano, fez gols, mas titular é muito limitado tecnicamente e cognitivamente também. O ataque. Isso aqui é muito deprimente, cara. O que foi o ataque do Fluminense em 2025? Socorro! E eu cheguei, assim, a admitir que, cara, é o Everaldo. O Everaldo é titular e ponto. Em algum momento do ano o Fluminense estava nessa dúvida, revezando nomes e tal. E, cara, quem entregava melhor era o Everaldo. Só que o Everaldo é inimigo do gol. Você não pode ter um centroavante que é inimigo do gol. E o Germancano, que com o físico dele caindo absurdamente, ele é jogador de um toque, sempre foi jogador de um toque, de resolver as coisas com um toque. Mas com o físico ele já não conseguia ir e voltar, então... E perdia gols também, né? E o John Kennedy que... Putz, cara... O John Kennedy recebeu muitas oportunidades,
recebeu uma segunda oportunidade dentro do Fluminense, foi ao Pachuca, o Fluminense trouxe de volta do empréstimo, uma terrível avaliação de que esse deveria ser o trio de ataque para fechar o ano. Já foi um erro de avaliação com a venda do Cauã Elias, lá atrás, em fevereiro. Acharam que Everaldo e Cano bastasse, né? Bastaria para o Fluminense encarar. O Fluminense jogou um Mundial com o Everaldo e Cano só. E depois veio John Kennedy, já com sinais bem ruins, né? De Everaldo e Cano. E o Fluminense só trouxe o John Kennedy. Então, esse é o desenho da temporada. E aqui a gente vai para o que já está acontecendo de movimentação e o que eu acho que tem que ser a janela ideal do Fluminense. Vamos lá. Como legenda, né? Preto, quem eu acho que tem que sair. Azul, quem eu acho que tem que emprestar. E verde, quem eu acho que tem que chegar. Já saíram da zaga Manuel, Thiago Santos e Thiago Silva, porque vocês já sabem, né, que eles já saíram, né? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo, já são notícias confirmadas. Então, o que eu faria, né? Conversei sobre goleiro, traria um goleiro, mas não é prioridade 0-1. Tá? Entendo que vamos, né? Eu acho que o Fluminense vai gastar muito dinheiro em outras posições, não vai ter dinheiro para contratar um goleiro agora. Beleza, vai com o Fábio, Vitor Eudes e o Gustavo Félix. Eu emprestaria o Pitaluga para ganhar a rodagem. Emprestaria aqui no futebol brasileiro mesmo, se ele for jogar, de repente uma Série B. Mas tendo em mente que, se o Fábio também der alguns sinais nesse primeiro semestre, o Fluminense precisa ir ao mercado na janela do meio do ano, na pausa da Copa do Mundo. E aí é para contratar um goleiro que dispute posição com o Fábio. Não é um status de reserva como seria o Marcelo Lomba, nome que foi cogitado. Ou até mesmo o Arcanjo. Acho que o Arcanjo do Vitória não é goleiro para ser titular do Fluminense, tecnicamente falando. Então, teria que ser talvez um nome mais jovem ou um nome experiente para disputar a posição com o Fábio. Lateral direita. É o ranço que eu tenho com o Guga. E traria um lateral para ser titular, porque o Samuel está dando sinais. E aí o Samuel disputaria a posição com ele. Tentaria emprestar o Guga. Acho muito difícil que isso aconteça, tá? Isso aqui é o mundo ideal. Acho muito difícil o Fluminense conseguir, até mesmo que essa seja a avaliação lá dentro. Acho que o Fluminense vai para a temporada com Samuel, Guga e Fidelis. E lateral é mesmo difícil contratar, né? Então, beleza, concordo. Para a zaga, aí é uma mini revolução. Eu venderia o Freitas, eu venderia o Igor Rabelo, né? Rescindiria, faria algum acordo. Acho difícil porque ele tem contrato até dezembro de 27, mas venderia o Freitas. O Gêmeos já é um zagueiro que está chegando, está para ser confirmado aí a qualquer momento. É uma compra importante do Fluminense, na casa de 4 milhões de dólares. É um zagueiro destro que joga pela esquerda e vem com status de titular. Emprestaria o Luan Freitas, que estava emprestado ao Juventude. Eu não sei qual é a avaliação, se ele pode ser um quinto zagueiro do elenco. O Fluminense já vai ter o Loyola, que é um moleque da base, o Davi Schwindt e o Luan Freitas. São 3 zagueiros aqui que você não sabe se pode contar tanto assim, né? Então, desses 3, imagino que fiquem 2, fique 1. Vá revezando ali entre time B, né? Não dá nem para chamar de sub-20 porque estouraram a idade, né? Fica nessa. E aí, 2 contratações aqui são fundamentais. Um zagueiro com status de titular para jogar ao lado do Gêmeos e um zagueiro do nível do Ignacio para compor elenco. Então o Fluminense precisa ter pelo menos esses 4 zagueiros muito bons e um quinto ou sexto, que serão 2 desses entre Luan, Davi e Loyola. Na esquerda já comentei sobre o Arana e acho um ótimo movimento do Fluminense. Ainda falta descobrir os valores, mas ótimo movimento porque abaixa a média de idade do time titular em relação ao René. É um jogador com mais qualidade, você melhora o nível também, presumindo que o Arana vai jogar a bola aqui para ser titular. Volantes, liberaria o Otávio, um cara que não funcionou, mas ele tem contrato, acho difícil.
E traria um primeiro volante, um perfil de primeiro volante. Porque eu acho que o Martinelli, apesar de estar jogando de 5, né, funciona bem também como 8. A dupla titular ainda pode ser Hércules e Martinelli, não tem problema. Mas é bom o Fluminense ter um primeiro volante melhor. E emprestaria o Wallace Davi. Meias, uma discussão também um pouquinho complicada. Eu acho que presidente não pode tomar decisões baseado puramente na emoção. A razão precisa prevalecer. Pô, o Ganso é um ídolo do Fluminense, né? Isso é inegável. Mas eu não acho que ele vá performar por o salário que ele tem, que ele ganha. Então o Fluminense precisa pensar aqui em custo-benefício. Se houver uma composição interessante para o Ganso, cara, o Santos quer o Ganso de volta. Pô, vai pagar o salário inteiro dele, ou o Fluminense vai rescindir com ele, ele vai assinar por 2 anos com o Santos. Cara, ótimo. Não imagino que isso vai acontecer, tá? Porque o Santos está tentando o Gabigol. Se o Santos tiver Ganso, Gabigol e Neymar, é o famoso contra-ataque que começa na quarta e termina no domingo. Mas eu vejo com essa possibilidade. Se houver uma saída amigável do Ganso, top. Mas enfim, se for para ele ficar, também que fique, seria um reserva do Acosta. Só que o Acosta tem esse problema, né, de não aguentar uma sequência de jogos, e o calendário vocês sabem que é uma loucura, e também de não aguentar os minutos, os 90 minutos bem. Então, o Ganso vai ser esse primeiro reserva, o Lima menos, né? E o Lescano, eu acho que o diagnóstico é que ele vai ser emprestado, precisa ser emprestado para ganhar corpo, ganhar rodagem. Então, saindo Ganso e Lima, que eu tentaria liberar também, vender, tentaria emprestar, traria 2 meias. Mas eu acho muito difícil. Isso aqui é o famoso cenário perfeito. E o Fluminense ainda teria que acertar na contratação desses 2 meias, porque ele pode errar. Pode gastar dinheiro e pode errar. É bastante improvável que o índice de acerto, né? Tá aí o Botafogo 2024 versus Botafogo 2025, né? É difícil você acertar em janela de transferências, por N fatores. Então, até admito aqui que o Fluminense não vai fazer nenhuma modificação, mas eu traria pelo menos um meia, tá? Ciente de que o Acosta tem esses problemas. Na ponta, né? Eu falei do Serna, que não pode ser titular, então eu contrataria um ponta titular indiscutível. Vai custar caro, mas é atacante. Atacante precisa custar caro. Atacante bom custa caro. Liberaria e emprestaria o Soteldo. Acho muito difícil que isso aconteça, mas é uma contratação terrível. 5 milhões de dólares mais dinheiro que o Fluminense vai ter que dar ainda no contrato. Um jogador que está quase sempre lesionado. Ah, ele jogou bem contra o Grêmio, deu uma assistência contra o Bahia, é verdade, mas é uma contribuição muito pequena para o custo-benefício que ele é. E fora o risco de você ter, durante um bom tempo, durante um jogo, Soteldo e Acosta juntos no time, né? Sua média de altura despenca. Bola aérea passa a ser um problema. Keno, pelo amor de Deus, não pode mais jogar pelo Fluminense. Tchau, um abraço. O Lavego emprestaria, mesmo argumento do Lescano, mas se ele der bons indícios, pode ficar. E o Matheus Reis, que é uma das promessas dessa geração também do Riquelme, do Isaac, mas o Matheus Reis teve lesão de LCA grave. Vai voltar agora, vai talvez ficar disponível para o Campeonato Carioca, para a Copinha. Pode ser uma novidade para o Fluminense no ano. Na direita, eu vou dizer para vocês que eu não mexeria. Canóbio pode ser o titular, mas eu acho que o Santi Moreno vai conseguir desafiar, de repente, essa titularidade, vai se adaptar melhor. A gente já viu esse exemplo com vários jogadores, mas eu posso citar outro colombiano, o Arias, que em 2021 não jogou tanto, em 2022 ele decola. Pô, seria um sonho se o Santi Moreno jogasse algo próximo do que o Arias jogou, mas ele foi uma contratação com boas referências na MLS. Então eu imagino que o Santi Moreno possa vir a ser um cara para disputar a posição. E o Riquelme também, dando um salto. O Riquelme está com 18 anos, é uma super promessa da base do Fluminense. Quem sabe o Riquelme não possa se tornar também esse cara. E aí, centroavante, saem os 3.
Simples assim, rapaziada. O Everaldo poderia ser um terceiro atacante? Poderia, mas eu acho que ele ganha muito e já tem um desgaste natural com a torcida. A torcida não quer ver o Everaldo mais em campo. Assim, pô, é um cara esforçado, luta, disputa a bola, faz um pivô, ok, né? Tem um bom índice de duelos aéreos. É um centroavantão ali que pode ajudar. Caralho, desculpa o palavrão, mas não dá. Não dá, cara. A paciência já foi. Com o Germancano é o seguinte: é o mesmo raciocínio do Ganso. Germancano toparia ser terceira opção do ataque? Se sim, beleza, mas ele não vai reduzir o salário dele. Ele tem contrato e ele tem um dos maiores salários do elenco. Do ponto de vista de custo-benefício, não faz sentido continuar com o Germancano. Ah, mas ele é ídolo, vai se despedir e tal, vai fazer uns golzinhos e tal. Cara, beleza, mas é que custo, né? Eu penso antes no Fluminense. Eu, como torcedor, e se eu fosse o dirigente, presidente, pensaria da mesma forma, né? Primeiro vem o Fluminense, depois vem o ídolo. Primeiro a instituição. O John Kennedy é o famoso também, a torcida não aguenta mais. Essa reta final dele foi brigando com a bola. O jogo contra o Vasco ele perdeu alguns gols assim que em outros tempos ou outro atacante faria. O Fluminense teria passado no tempo normal. Muito triste essa passagem do JK. 24 para frente, né? Na verdade, se a gente for ver, a exceção mesmo foi o 2023 do JK. O resto, né, uma carreira bem duvidosa e tchau. E aí o Fluminense precisa contratar 3 centroavantes. Um titularzaço, metedor de gol, e eu priorizaria ali até 33 anos. 34 anos no máximo. Porque é um cara que precisa durar pelo menos 2, 3 temporadas. Porque o Fluminense vai investir, precisa investir nesse cara. Então, pô, se for um centroavante de 25 anos, melhor ainda. De 28 anos, melhor ainda. Mas precisa ter um cara incontestável e bem fisicamente. Que esteja inteiro. O Germancano está muito mal fisicamente também. Precisa de um cara que chegue e jogue e não desfalque. O segundo jogador, o segundo atacante, pode ser um perfil mais low profile, né? Um cara ali um pouco longe dos holofotes, talvez uma aposta. Mas também de repente, um cara mais jovem. Mas precisa ser também alguém que bateu o sino. Alguém tocou a campainha, meu filho, o primeiro está indisponível, foi convocado para a seleção dele, se machucou, está suspenso, você precisa jogar e tem que estar à altura. E o terceiro, aí sim, pode ser uma... Eu não vejo ninguém da base, por isso que eu não botei ninguém da base, né? Não tem nenhum centroavante na base agora que possa ser esse cara. Então talvez o Fluminense tenha que investir em alguém que vai ganhar ali os seus 200 mil de salário, que é alto, tá? Mas é que o Fluminense deve pagar 700, 600 pro Everaldo, mais um super salário do Cano, mais o JK que ganhou uma renovação, então certamente ganhou um aumento. Um terceiro cara ali para, sei lá, ser uma opção de emergência. Ou de repente o Fluminense começa o ano com 2 e avalia na janela do meio do ano. Tem mais alguém dentro do elenco que possa jogar de centroavante? Não. Será que o Zubeldia toparia jogar sem? Botaria um Serna ali como um falso 9? Se topar, vamos até com 2 até o meio do ano. E aí no meio do ano faz uma reavaliação. Mas precisam ser 2 jogadores de vigor físico para aguentar a temporada do futebol brasileiro e aguentar o tranco, né? O ritmo dos jogos. Basicamente é isso. Essa é a janela perfeita. É muita contratação, é muita saída. Mas eu acho que o Fluminense negligenciou, foi muito mal em diversas ações. A sorte é que isso não custou, né? O Fluminense teve um 2025 ainda bom, eu posso definir como bom. Fez uma Copa do Mundo histórica. Chegou até a semifinal da Copa do Brasil, foi 5º colocado no Brasileirão e para mim os pontos corridos são o melhor termômetro. Então, o Fluminense não tem o 5º melhor elenco do brasileiro, não teve, mas sinal de que alguma coisa boa fez. Acho que o trabalho dos treinadores, alguns jogadores foram muito bem, o Thiago Silva salvou bastante, Fábio, Martinelli, né? O Acosta chegou muito bem no meio do ano, Canóbio cresceu de produção, Serna entregou ali bem, tal.
mas ainda tem muita coisa para fazer, né? Especialmente porque Flamengo e Palmeiras passam a estar muito acima, então se o Fluminense quiser encurtar essa distância, tem que acertar nas mexidas, tem que acertar nas contratações, tem que acertar nas saídas, tem que ter o melhor custo-benefício possível. O Flamengo tem uma margem de erro enorme. O Palmeiras já tem também. O Cruzeiro já está, né, um patamar adiante em relação a time. Vamos ver com a troca da comissão técnica qual será o impacto disso, né? Saída do Jardim, chegada do Tite. Mas se o Fluminense quiser competir com esses times e ganhar pontos corridos é muito difícil, né? Mas mata-mata, beliscar alguma coisa, de repente chegar em terceiro lugar no Brasileirão, precisa acertar mais nas contratações, precisa tomar decisões melhores. E eu acho que passa por esse cenário aqui. Essa seria a janela perfeita, tá? Sei que tem muito de utopia aí, mas vamos ver o que dá, o que o Fluminense vai fazer. De repente a gente faz uma atualização quando for começar o Brasileirão, fim de janeiro, a gente vê o que o Fluminense fez no elenco, o que ele conseguiu realmente fazer. James e Arana já são duas transações que eu gosto. Cebolinha nem tanto pela questão física e preço, é um outro nome que está sendo cogitado. E, enfim, tem alguns outros nomes aí que estão saindo como especulações, não vale a pena comentar agora. Quando acontecerem, a gente vem e faz vídeo, ok? Espero que você tenha gostado, espalhe a mensagem. Você sendo tricolor ou não, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like e um comentário também. Concorda com todas essas modificações? O que você faria de diferente aqui? Valeu? Tamo junto, aquele abraço. Tchau, tchau.